O chute de Bruno entrou limpo, direto no aro. O ginásio explodiu. Mas ele não ouviu nada. Só sentiu o olhar de Miguel atravessando do outro lado da quadra, como uma pergunta sem resposta. Um segundo a mais, e tudo teria sido diferente. Bruno não lembrava a última vez que jogou tão bem. Talvez porque, naquela noite, ele não estava tentando vencer o adversário, estava tentando fugir de si mesmo. A quadra era o único lugar onde o mundo calava. Miguel chegou ao time principal do FC Porto Sub-23 poucas semanas antes. Ninguém sabia muito sobre ele além de que jogava rápido, falava pouco e já tinha passado por 3 clubes. Para Bruno, ele era um problema desde o primeiro treino. Rápido demais, preciso demais. Irritantemente calmo. E bonito de um jeito que doía. Mas o pior? O jeito como Miguel olhava para ele. Não era provocação. Era atenção. Curiosidade. E aquilo deixava Bruno em alerta constante. O técnico adorava os dois. Dinâmica perfeita, dizia. Mas Bruno sabia que estava se afundando. Porque Miguel não era só bom no jogo. Ele era bom em quebrar barreiras. Aos poucos, as conversas rápidas no vestiário viraram risos abafados no banco. Depois vieram os toques rápidos no braço, os olhares longos depois dos treinos. Até que uma noite, Bruno cedeu. Foi no estacionamento. Chuva fina, os dois molhados depois do treino noturno. Miguel encostado no carro, Bruno ainda com a chave na mão. Um silêncio apertado entre os dois, o tipo que ouvira fuga ou explosão. Miguel quebrou primeiro. Você nunca se perguntou por que tenta tanto parecer que não sente nada? Bruno riu, amargo. E você nunca pensou que às vezes é melhor não sentir? Miguel deu um passo. Só um. Mas foi o suficiente para Bruno recuar e tropeçar direto na própria negação. Miguel encostou de leve, uma mão na cintura, o olhar firme. E o beijo aconteceu. Rápido. Confuso. Quente demais para ser erro. Curto demais para ser certeza. Mas aconteceu. E aquilo bastou para tudo desandar. Na semana seguinte, Diogo, o terceiro reserva, sempre à margem, começou a agir estranho. Calado demais. Depois, Bruno percebeu os olhares. E os prints. Uma imagem deles no estacionamento circulava nos grupos da faculdade. Não era explícita, mas era suficiente para levantar dúvida. Na terça, o técnico chamou Bruno. Portas fechadas. Cara fechada. Você quer me explicar isso aqui? Bruno engoliu em seco. Tentou negar, desviar, rir. Não funcionou. O técnico não gritou, não acusou. Só fez um pedido, corta o vínculo. Isso tá prejudicando o ambiente. Bruno saiu da sala com os punhos fechados e o estômago revirando. Encontrou Miguel nos fundos do ginásio, onde sempre se aqueciam sozinhos antes dos treinos. O olhar dele já sabia. Foi o Diogo? Perguntou Miguel, direto. Bruno não respondeu. Só desviou o olhar. Você vai fingir que nada aconteceu? Eu não tenho escolha. Tem sim. A voz de Miguel tremeu. A diferença é que você tem medo. Bruno deu um passo para trás. Miguel não seguiu. Só ficou ali, respirando pesado, como se segurasse tudo o que queria dizer. E depois virou as costas. Naquela noite, Miguel não apareceu para o treino. Nem no dia seguinte. Nem no outro. O vestiário parecia vazio mesmo cheio. Bruno tentava focar no jogo, nos arremessos, nas jogadas. Mas a ausência de Miguel era como um eco. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam. E Diogo, com um sorrisinho vago, agora treinava no lugar que antes era de Miguel. No sábado, Bruno recebeu uma mensagem anônima. Você é o próximo. Cuida do que posta. O sangue gelou. Não era só sobre um beijo. Era sobre ser quem era. E alguém ali estava disposto a destruí-lo por isso. Bruno olhou o celular por um tempo, depois o bloqueou e o jogou na cama. Sentou no chão do quarto com a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. Mas uma coisa ele sabia com certeza, Miguel não merecia desaparecer como se fosse o problema. E ele, Bruno, não ia mais se esconder. Bruno amarrou a faixa colorida no braço como quem fecha uma ferida ainda aberta. Não era só um símbolo. Era uma decisão. E ele sabia,
depois daquele jogo, não teria mais como voltar atrás. A final do campeonato universitário lotou o ginásio. O FC Porto Sub-23 contra o rival direto de Lisboa. Para Bruno, o jogo valia mais do que título. Era a chance de falar sem precisar gritar. Quando entrou em quadra com a braçadeira arco-íris presa no braço, o silêncio entre os jogadores foi ensurdecedor. Diogo passou por ele e soltou, baixo: "Vai mesmo fazer showzinho?" Bruno não respondeu. Seus olhos estavam no banco, no espaço vazio onde Miguel costumava sentar. Era a primeira final sem ele. E mesmo sem dizer nada, Bruno sabia, jogar bem seria o único jeito de provar que ainda estava inteiro. O apito soou, e o jogo começou intenso. Bruno correu como nunca. Cada passe era calculado, cada arremesso, um acerto contra o medo. A torcida gritava, mas ele ouvia só o próprio coração. No terceiro quarto, o placar apertou. O técnico pediu tempo. No banco, Diogo resmungava sobre distrações desnecessárias. O técnico, visivelmente tenso, evitava olhar para Bruno. Ninguém falava da braçadeira, mas ela queimava no braço como se gritasse. No último minuto, o jogo empatado. Bola na mão de Bruno. Ele olhou para a cesta, depois para a arquibancada. E lá estava Miguel. De pé, calado, mãos nos bolsos. O coração de Bruno bateu mais forte. O arremesso saiu limpo. 3 pontos. Estouro. Gritos. Torcida de pé. Mas Bruno não comemorou. Ele foi direto ao técnico. "Eu preciso falar. Agora." O técnico tentou evitar, mas as câmeras já estavam por perto. Bruno se virou, microfone estendido por um repórter. "Parabéns pelo lance final. Alguma palavra sobre a vitória?" Ele respirou fundo. "Quero falar sobre o que perdemos também. Sobre o Miguel. Meu colega. Meu amigo. E sobre o silêncio forçado que alguns querem impor para manter uma imagem que não representa quem somos." O ginásio silenciou. O repórter engasgou uma pergunta, mas Bruno continuou. "Miguel saiu do time por causa de fofoca, de preconceito, de pressão. Não foi porque jogava mal. Foi porque alguém não suportou ver dois caras se olhando de verdade." O técnico tentou intervir. A organização também. Mas já era tarde. O vídeo estava ao vivo. A internet fervia. Horas depois, Bruno foi chamado pela direção do clube. A reunião foi dura, mas diferente. Dessa vez, ele não estava sozinho. A repercussão na imprensa foi imediata. Alunos, ex-jogadores, até profissionais declararam apoio. Diogo foi convocado para esclarecimentos. Descobriram que ele havia vazado a foto. Foi suspenso por conduta antiética. Miguel apareceu no treino seguinte. Ninguém falou nada quando ele atravessou a quadra. Só Bruno foi até ele. Não precisava pedir desculpas. Só estendeu a mão. "O time ainda é seu, se quiser." Miguel olhou por um segundo. Depois aceitou. Na última partida da temporada, Miguel entrou faltando 5 minutos. Recebeu a bola de Bruno. Fez a cesta. A torcida levantou de novo. Mas, dessa vez, não foi pelo placar. Na entrevista final, Bruno falou pouco. Mas no fim, olhou para a câmera e disse: "Nenhuma vitória vale mais que a liberdade de ser quem se é." Miguel estava ao lado. Não precisaram se tocar. Estavam ali, inteiros. Bruno não esperava que a ligação viesse daquele número. Quando atendeu, o silêncio do outro lado foi mais frio que qualquer resposta. "Você é o Bruno?" A voz era seca, pausada. "Sim. Sou o pai do Miguel. Precisamos conversar. Hoje." A ligação caiu sem explicações. Bruno ficou alguns segundos parado, com o telefone na mão e o estômago virado. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não esperava que fosse tão rápido. Ou tão direto. Encontrarão-se num café discreto no centro da cidade. O homem estava sentado já, de braços cruzados. Não ofereceu a mão, nem convidou para sentar. Só olhou, avaliando. Bruno sentiu a pressão antes mesmo de abrir a boca. "O Miguel não fala de você." Começou. "Mas eu vi a entrevista. E vi os comentários. As imagens. E não quero que ele se afunde mais do que já afundou." Bruno tentou responder, mas foi cortado.
Não me interessa se você é um bom jogador. Isso aqui não é sobre basquete. É sobre o futuro dele. E você não faz parte dele. Bruno manteve a calma, mas as palavras ardiam. Com todo o respeito, senhor, o futuro dele é decisão dele. Não sua. O pai de Miguel sorriu, mas sem humor. Jovem, você tem ideia do que estão dizendo? Do que ele vai perder? Bolsa, patrocínio, portas que se fecham sem aviso? Acha mesmo que alguém vai querer dois garotos assumidos como imagem do clube? Bruno sentiu o sangue subir, mas respirou fundo. Então é isso? Calar, esconder, fingir? É sobreviver. Respondeu o homem. E sobreviver exige sacrifício. Bruno se levantou. A voz firme, mesmo com a raiva na garganta. Então que ele escolha. Mas sem chantagem. Saiu antes de ouvir mais. As mãos tremiam. Pela primeira vez, não sabia se estava fazendo a coisa certa, ou apenas se jogando no escuro com alguém que talvez não quisesse o mesmo. Mais tarde, ligou para Miguel. Chamou. Sem resposta. No treino do dia seguinte, Miguel apareceu. Rosto fechado, passos curtos. Não olhou para ninguém. Bruno o chamou de canto. Tentou sorrir. Miguel não retribuiu. Teu pai me ligou. Eu sei. Ele quer te afastar de mim. Ele quer que eu tenha chance. Respondeu Miguel, seco. E talvez esteja certo. A frase caiu como soco. Bruno deu um passo atrás. Então é isso? Miguel hesitou. Depois desviou o olhar. Você não entende, ele pode cortar tudo. A bolsa, a casa, tudo. E eu não tenho para onde ir, tem sim. Disse Bruno, mais baixo agora. Tem a mim. Miguel engoliu em seco. Mas não respondeu. Naquele dia, o treino foi silêncio e distância. A quadra, onde antes eram parceria, agora era território neutro. Miguel passou as jogadas a outros. Evitou o contato. Bruno percebeu os olhares dos outros jogadores. As fofocas voltavam. À noite, Bruno foi à casa dele. Esperou no portão. Miguel saiu com o rosto tenso, os olhos baixos. Só me responde uma coisa. Pediu Bruno. Você vai mesmo me deixar por medo do que os outros pensam? Miguel demorou. Depois falou. Eu não te deixei. Só não sei se posso te sustentar. Bruno chegou mais perto. A voz firme. Eu não quero que você me sustente. Quero que fique. Por que quer? Porque vale a pena. Miguel assentiu, mas ainda hesitava. E então, baixinho. Se eu perder tudo, você segura? Bruno não pensou duas vezes. Seguro. Miguel respirou fundo, e pela primeira vez em dias, os olhos dele se encontraram sem defesa. Ainda havia medo. Mas havia algo mais forte crescendo ali, coragem. Na reunião, todos os rostos estavam voltados para Miguel. Nenhum dos dirigentes sorriu. Nem fingiram. A decisão já parecia tomada antes mesmo dele entrar. O e-mail foi direto, convocação obrigatória. Revisão de conduta e contrato. Miguel sabia que era o começo do fim, ou o fim de um silêncio imposto. Bruno ofereceu ir junto. Ele recusou. Algumas batalhas, precisava enfrentar sozinho. Na sala de reuniões, o diretor esportivo foi o primeiro a falar. A situação está fora de controle. A exposição nas redes, os comentários, a divisão entre os torcedores, isso não é o que queremos vinculado ao nome do clube. Outro dirigente completou. Não se trata da sua orientação, mas da forma como isso foi exposto. Publicamente. Sem autorização. Sem controle. Miguel ouvia, mas as palavras não o atingiam mais como antes. Não doíam, não queimavam. Só deixavam claro quem estava do outro lado. Então qual é a proposta? Perguntou, direto. Você se afasta da equipe por tempo indeterminado. De forma discreta. Sem comunicado. Sem escândalo. E se eu recusar? Os olhares se cruzaram. O diretor respondeu, frio. A rescisão será inevitável. Com impacto na bolsa, nos acordos de imagem, e possível restrição de futuras transferências. Miguel respirou fundo. O silêncio se estendeu. Então falou. Eu não vou me esconder.
Nem vou aceitar que o problema seja quem eu sou. Se for para cair, caio de pé. Levantou-se e saiu, deixando a porta aberta atrás de si. Bruno o esperava do lado de fora. Quando viu o rosto dele, entendeu tudo. Eles cortaram? Perguntou. Praticamente me deram essa escolha, ou finjo que não existo, ou não existo mais pro clube. Bruno assentiu. Queria explodir, gritar, quebrar algo. Mas Miguel estava calmo. E isso dizia mais do que qualquer raiva. O que vai fazer? Falar. Na manhã seguinte, Miguel publicou um vídeo nas redes. Olho na câmera. Sem edição. Sem trilha. Me chamo Miguel. Sou jogador de basquete. E sou gay. Pausou. Isso não deveria ser um problema. Mas está sendo. Não pelo que faço em quadra. Mas pelo que sou fora dela. E isso precisa parar. O vídeo viralizou em horas. Hashtags surgiram. A imprensa reagiu. Atletas profissionais repostaram. A diretoria do clube tentou conter, alegando declarações pessoais que não representam a instituição. Mas já era tarde. No treino seguinte, metade do time não apareceu. A outra metade evitava olhar. Diogo, suspenso oficialmente, reapareceu nos bastidores, dizendo que o clube estava virando circo. Ninguém respondeu. Bruno continuava treinando. Silencioso, concentrado. Mas no fim de cada dia, encontrava Miguel fora do ginásio. Nem sempre se falavam. Às vezes, só ficavam ali, sentados. Presente era o suficiente. Na semana da semifinal nacional, o clube anunciou: Miguel for oficialmente desligado. Citaram quebra contratual por exposição não autorizada. Bruno recebeu a notícia no meio do treino. Parou. Soltou a bola. Saiu da quadra sem avisar. Procurou o técnico. Se ele não joga, eu também não. Bruno, isso é suicídio de carreira. Você tem chance de profissionalização. Então que venha como eu sou. Não como eles querem que eu finja ser. Na coletiva antes do jogo, os jornalistas o cercaram. Bruno falou claro. Se for para vencer, que seja com verdade. Se for para perder, que não seja a mim mesmo. Ninguém esperava o impacto. O clube tentou apagar fogo, mas a pressão externa aumentava. Patrocinadores começaram a questionar. Alguns ameaçaram sair, outros apoiaram Miguel publicamente. Bruno sabia, o mundo estava vendo. E, desta vez, ele não ia baixar os olhos. O ginásio parecia diferente naquela tarde. Não pelos banners, nem pelas câmeras. Mas porque, pela primeira vez, Bruno entrava em quadra não para provar seu valor, mas para defender algo maior do que pontos. O clube manteve a semifinal, mesmo sob pressão. As arquibancadas estavam cheias. Gente de camisa do time, gente de fora. Alguns só vieram porque ouviram falar de dois jogadores que se recusaram a fingir. Bruno entrou com a faixa colorida de novo. Dessa vez, mais apertada. Não como protesto, mas como lembrança. Miguel assistia da primeira fileira. Sem uniforme. Sem contrato. Mas presente. Diogo, suspenso, não foi reintegrado. Oficialmente, por conduta antidesportiva. Nos bastidores, sabia-se que o peso da opinião pública falou mais alto que qualquer regra interna. O jogo começou. Intenso. Disputado. Bruno jogava concentrado, mas não sozinho. Cada passe era seguido de gritos da arquibancada. O nome dele era dito com força. Até quem nunca torceu, torcia agora. No terceiro quarto, o placar empatado. Bruno sofreu falta dura. Caiu mal. A torcida prendeu a respiração. Ele se levantou devagar. Fez sinal de que continuaria. Antes do último lance, olhou para Miguel. Não precisava de palavras. Só o olhar bastava. Recebeu a bola. Arremessou. 3 pontos. Vitória. O ginásio explodiu. Mas Bruno não correu com os colegas. Foi até a lateral. Estendeu a mão. Miguel levantou-se. E os dois se abraçaram no centro da quadra. Um gesto que falou mais que qualquer coletiva. Na conferência de imprensa, os jornalistas perguntavam sobre o jogo. Bruno desviava, até que alguém perguntou diretamente.
Você acredita que valeu a pena expor sua vida pessoal? Bruno respirou fundo. Eu não expus minha vida. Eu apenas parei de esconder. E sim, valeu. Porque quando você joga escondido, nunca vence por completo. No dia seguinte, o clube divulgou nota pública. Sem pedido de desculpas. Mas com compromisso em rever políticas de diversidade e inclusão. Internamente, 2 diretores pediram afastamento. Miguel recebeu convites de outros clubes. Pequenos, sim. Mas dispostos a ouvi-lo. Aceitou um, fora do país. Canadá. Nova fase. Na despedida, Bruno o levou até o aeroporto. Ficaram lado a lado na fila de embarque. Olharam-se por longos segundos. Eu não vou dizer adeus, disse Miguel. Nem eu, respondeu Bruno. Um aperto de mão firme, seguido de um abraço curto. Mais denso. Sem promessas. Só verdade. Meses depois, Bruno seguia no FC Porto. Treinando. Jogando. Crescendo. Ainda com a faixa colorida no braço. Às vezes, sozinho. Às vezes, com aplausos. Mas sempre com a cabeça erguida. Numa entrevista para um documentário, perguntaram o que tinha aprendido com tudo. Ele sorriu, pensativo. Que a gente não luta só por nós. Luta por quem vem depois. Se um garoto assistir isso e sentir que pode existir, então valeu a pena. Cortaram para uma imagem antiga dele com Miguel na quadra. Depois, para um vídeo de Miguel jogando no time canadense. A legenda dizia: coragem é quando o medo não cala a verdade. O mundo não mudou em um jogo. Mas eles começaram algo que ninguém mais podia ignorar. E, às vezes, isso é mais forte do que vencer.